João capítulo 13, versículo 1 ao versículo 17. Vamos ler, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. João 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Que Deus nos abençoe. Até o 17 só. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Amados irmãos, nós lemos aqui o capítulo 13, do versículo 1 ao 17 do Evangelho de João. E nós vamos hoje desenvolver o tema, como nós estamos falando sobre o tema geral, que discipulado, um projeto de vida de Deus em nossas vidas. Hoje nós vamos ver o seguinte tema: discípulo, um servo do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, você já ouviu falar naquelas pessoas que querem levar vantagem sempre nas coisas que fazem? Assim é o mundo em que nós vivemos. Esse é o lema das pessoas. Mas Jesus, olhando para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o que é que Jesus pensa ou pensava sobre isso quando nós lemos aqui esse capítulo 13, pelo qual nós lemos? Será que existe alguma vantagem em servir aos outros?
O texto que nós lemos aqui, amados, é interessante. João vai abrir uma nova seção no seu evangelho. Se os irmãos observarem, no evangelho de João, do capítulo 1 ao capítulo 12, João apresenta os ensinos públicos de Jesus. E quando chega aqui no capítulo 13, João inicia a parte dos ensinos particulares do Senhor Jesus Cristo. E isto direcionado para os seus apóstolos. Se você olhar bem, leia bem, do capítulo 1 até o capítulo 12, Jesus vai mostrar os seus ensinos públicos. Mas aqui no capítulo 13, Jesus particularmente, ele vai ensinar e trazer uma lição direcionada totalmente para os 12 apóstolos. E aqui, amados, podemos ver a lição que Jesus vai falar para que os apóstolos aprendessem de forma prática. Eles receberam a lição sobre o serviço cristão. Jesus, aqui no capítulo 13, iniciando o capítulo 13, ele deu o exemplo supremo de como um servo deve amar e como o amor deve levá-lo a servir. É interessante, amados, que nós, quando observamos algo nas Escrituras e quando nós vamos estudar as suas particularidades, Jesus vai demonstrar aqui como servir e como nós devemos amar primeiro para poder depois servir. E aqui Jesus vai mostrar e vai ter uma atitude aqui de servo. E nós sabemos que a palavra servo, no original, dentro do contexto bíblico aqui, quer dizer escravo. Literalmente quer dizer escravo. Então, quando os escritores bíblicos se intitulavam servos de Jesus, eles queriam dizer exatamente isso, que eles agora eram escravos de Jesus. E todo discípulo de Jesus deve ter este mesmo sentimento ao referir-se sobre o seu relacionamento com Jesus. Ou seja, nós somos servos, nós, discípulos de Jesus, nós somos servos e, portanto, nós devemos obedecer em tudo ao nosso Senhor, ao nosso Deus e ao nosso Salvador. E a palavra Senhor também nos remete à ideia, no contexto bíblico, é que agora nós temos um dono. Nós pertencemos agora totalmente a Jesus. Por isso que Jesus aqui, ele vai nos mostrar que o servo do Senhor, ele não pode se preocupar com títulos, com postos hierárquicos, mas em ser e se denominar um escravo de Jesus, um servo totalmente de Jesus, porque Jesus, ele nos comprou por preço e agora nós pertencemos totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Se vocês olharem, quando nós olhamos, melhor dizendo, as cartas dos apóstolos que depois eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, eles sempre, logo lá na introdução, no início das cartas, principalmente Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, ele diz:
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então Paulo, primeiramente aqui no início da sua carta, ele se intitula como o quê? Como um escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, um enviado de Deus para pregar o seu evangelho. Quando nós lemos também Judas, o meio-irmão de Jesus, naquela pequena carta que temos lá no final do Novo Testamento, ele começa a sua carta dizendo o seguinte: Judas, servo de Cristo e irmão de Tiago. É interessante aqui, ele não se intitula meio-irmão de Jesus. Somente ele diz que é irmão de Tiago. Pois para ele, Jesus agora era o seu Senhor. Quando nós chegamos também na carta aos Colossenses, Paulo, se referindo a Epáfras, diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Eu acho interessante aqui, eu peguei essa citação de Epáfras, que Epáfras, ele não se via apenas com o seu corpo físico, com a sua disposição para servir os irmãos, mas ele servia aos irmãos através das suas orações, intercedendo a Deus para que os cristãos lá de Colosso continuassem servindo e continuassem perfeitos e plenamente convictos da vontade de Deus para as suas vidas. E quando nós lemos, amados irmãos, esse texto, eu não pude escolher outro texto melhor para mim do que nós falarmos de nós como discípulos, um servo do Senhor Jesus Cristo. E aqui, com base nesse capítulo 13 de João, do versículo 1 ao versículo 17, eu quero destacar pelo menos 4 verdades que está aqui no texto, para nós aplicarmos para as nossas vidas, se somos discípulos ou discípulas de Jesus, aprendermos com Jesus a nos tornarmos servos e tendo referência para as nossas vidas quem? O Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, amados, e quero compartilhar com os irmãos, não é? Está aí no versículo 1, que diz assim: um pouco antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. E o versículo 4 diz: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então aprendamos aqui, amados irmãos, o servo de Jesus Cristo, primeiramente, deve ter consciência do seu tempo aqui na terra. O servo de Jesus Cristo, ou discípulo de Jesus Cristo, que é um servo, é um escravo de Jesus Cristo, ele precisa ter consciência do seu tempo que ele vai viver aqui na terra. Aqui, amados, Jesus tinha consciência do seu tempo. E é interessante, amados irmãos, o texto é bem claro. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Jesus sabia que estava próximo à sua crucificação. Jesus tinha consciência do seu tempo.
de que aquele era o momento certo para agir e trazer uma lição para os seus discípulos, pois Jesus já estava com eles há 3 anos convivendo, e de que não pouco tempo ainda haveria para ele estar ali com os seus apóstolos, de que aquele momento era um tempo que era para os apóstolos aprender a servir como Jesus estava servindo. Mas é interessante, amados, aqueles apóstolos não tiveram a iniciativa que teve Jesus Cristo. Os discípulos, eles estavam preocupados, sabe com o quê? Entre si, quem seria mais honrado por Deus. Naquele momento, os discípulos, os apóstolos, queriam apenas ser servidos, a ponto de que ninguém tomou a iniciativa para lavar os pés dos outros, limpando assim para tomarem uma refeição naquele momento. E Jesus, tendo em vista que não havia a iniciativa de nenhum para servir, para fazer aquela atividade, um fica olhando um para o outro. Jesus então toma a iniciativa e os serviu e lavou os pés de todos. Irmãos, aprendamos uma coisa: devemos ter consciência do tempo que Deus nos dá aqui para servirmos como discípulos, como servos do Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha consciência do seu tempo, o seu tempo estava chegando aqui, ele estava perto de subir para o Pai. Aí eu quero fazer uma aplicação para todos nós, amados, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E nós, amados, temos consciência do nosso tempo aqui, que nos resta, o tempo que nós vamos viver aqui ainda. Quanto tempo mais iremos esperar para começarmos a servir verdadeiramente como Jesus serviu? Quanto tempo nos resta para servir antes de nós partirmos para o Pai? E é interessante que muitas vezes nós pregamos, né? Como diz Tiago, sabemos que a nossa vida aqui é como um vapor, é como uma neblina que passa, se evapora, se esvai. A qualquer momento nós podemos ser chamados por Deus. Isso deve nos causar, amados, desconforto. Nós devemos não apenas esperarmos ser servidos, mas devemos tomar atitude como Jesus assim tomou. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, vejam ali, amados, que Jesus não repreendeu nenhum dos seus apóstolos. Ele teve atitude, porque ele tinha consciência que o seu tempo iria acabar aqui na terra. E qual é a lição que fica aqui nesse primeiro ponto, amados? É tempo de nós servirmos a Jesus Cristo. Encontremos o nosso lugar no reino de Deus e comecemos a servir, amados. Nós, como servos, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, devemos ter consciência do tempo que Deus tem nos dado para servirmos a Ele.
Deus não vai requerer o tempo que você está lá no seu trabalho. Não, você tem que pedir orientação a Deus para administrar o tempo que Deus vai lhe dar para que você possa servir a Ele. E devemos ter consciência disso. Quanto pouco tempo resta, amados, para eu e você servirmos a obra de Deus aqui na terra? Nós temos disposição hoje para servirmos. Mas como muitas vezes eu faço visitas a irmãos que estão enfermos, estão impossibilitados de vir à casa, têm o maior desejo para vir à casa de Deus, de fazer a obra de Deus, mas não conseguem mais, porque estão com dificuldades com suas enfermidades em casa. Esse tempo pode chegar na minha vida e na sua, ou mesmo Deus nos chamar para a eternidade. Então, enquanto Deus está nos dando disposição, amados, física, intelectual, conscientemente, nós devemos nos dispor a servir a Jesus Cristo, a servir ao seu reino, pois nós nos tornamos discípulos de Jesus para servirmos a Ele e a sua obra aqui na terra. Então fica essa primeira lição aqui, amados. O servo de Jesus Cristo deve ter consciência do seu tempo que Deus está lhe dando aqui na sua peregrinação. E eu parei para pensar, aplicando para a minha vida mesmo. Eu já estou vou fazer 56 anos. E dentro das minhas expectativas, eu digo, Senhor, será que eu tenho pelo menos mais 10 anos, 15 anos pela frente? Será que eu vou chegar pelo menos aos 70? E nós sabemos, amados irmãos, 10, 15 anos, 5 anos passa rapidamente, voa. Quando você menos imagina, olha só, olha que coisa interessante. O início da pandemia foi quando? 2020, já vai fazer quantos anos? Vai completar 5 anos, meus irmãos. E parece que foi ontem. Veja como voa rápido. E eu aplicando para a minha vida mesmo, Senhor, porque a Bíblia diz, se passar dos 70 é só enfado e canseira. Eu tenho apenas 15 anos ainda, espero que Tu me dê mais disposição para servir na Tua obra. E eu devo me esmerar e ter consciência que talvez, antes desses 15 anos, Tu pode me chamar para a glória. Mas até aqui lá, o dia que chegar, eu tenho que me dispor, eu tenho que servir. Eu não posso ficar esperando se A ou B serve ou não serve. Eu tenho que ter esse senso, essa consciência que eu fui chamado para servir a Cristo. Deus me fez escravo dele, para servir a Ele obedientemente. Esta é a primeira lição, amados. A segunda lição que eu quero destacar está aí no versículo 3 e o versículo 4. Veja o que é que diz. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Irmãos, aprendamos uma segunda lição. O servo de Jesus deve ter consciência da sua missão aqui na terra. Jesus, João escreve aqui, melhor dizendo, Jesus sabia que, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus,
levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Jesus tinha consciência, amados, da sua missão aqui na terra, como um servo de Deus. E nós devemos ter essa consciência. Eu e você, amados, temos uma missão de Deus e precisamos cumpri-la para Deus em nossas vidas. Nós devemos, como servos, servir, ter consciência do nosso tempo, mas também devemos saber por que nós estamos aqui neste mundo. Por que Jesus nos chamou? Para servirmos a Ele. Jesus tinha essa consciência. Jesus sabia por que Ele veio. Ele tinha uma missão aqui a cumprir. Então nós, amados, nós temos que ter essa consciência. Deus nos chamou com uma missão aqui, para nós cumprirmos, cada um de nós, individualmente. O texto aqui nos mostra que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do poder de Jesus, para que se cumprisse a obra que Ele fizera, porque isto Ele recebeu do Pai. E aqui é interessante, amados, que Jesus tinha consciência que viera de Deus e voltaria para Deus. Voltar para Deus aqui, amados, significava que Ele não pertencia a este mundo. Ele veio apenas cumprir uma missão. Então, eu e você temos que ter consciência também disto. O servo de Jesus tem uma missão bem definida. Não é ser servido, mas servir entregando corpo e alma a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nós não pertencemos mais a este mundo. A nossa missão um dia vai encerrar aqui, mas temos que cumpri-la. E Jesus Cristo, amados, nos traz uma lição interessante, que eu quero que os irmãos abram, lá em Marcos capítulo 10, abram aí, Marcos capítulo 10. Que a missão do servo não é ser servido, mas ele tem que servir. Marcos capítulo 10, versículo 42 ao 45, que diz assim: Jesus, aqui é o pedido da mãe de Tiago, né? E de João. Eu vou ler apenas o 42, que diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governantes dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus Cristo tinha missão tinha consciência da missão que ele viera realizar aqui no mundo. E Jesus aqui ensina a mãe de Tiago e João, porque ela queria que eles tivessem um lugar de destaque, de honra no reino dos céus. E ele mostra que o reino dos céus é o inverso do reino deste mundo. Enquanto os governantes aqui deste mundo, onde eles deveriam servir,
Eles é que esperam ser servidos pelos povos. Eles dominam sobre os povos. Mas no reino de Deus não é assim. Nós não devemos dominar ninguém. Nós devemos o quê? Nos dispor e servir. É o inverso. Jesus foi bem claro. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. No lugar de servir as pessoas, eles têm o do quê? Domínio sobre elas. Eles se aproveitam dessas pessoas, onde eles deveriam estar servindo. Jesus nos mostra, amados, que no reino de Deus, quem quiser ser o maior, esse passe a servir mais. E Jesus tinha consciência total da sua missão. Ele sendo o Senhor, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo para ser reconhecido em figura humana. Irmãos, isto é o maior ato de humildade de Jesus Cristo que devemos aprender em nossas vidas. Ele sendo o Senhor, Ele estando na glória, desfrutando da comunhão com o Pai, a Trindade Santa, receber a missão, como ele diz lá em João 17, que ele recebeu essa missão para vir aqui e cumprir, e que Deus, o Pai, glorificasse. Na oração sacerdotal ele faz isso. Jesus, ele se esvazia por um tempo, para cumprir a sua missão aqui. Não que ele deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, mas ele tomou uma forma humana, semelhante a nós, mas sem pecado, e continuar homem por toda a eternidade para viver intercedendo por nós. Isso é um ato, amados, de humildade e de servidão a Deus, por amor a mim e a você. Porque muitos se enganam. Jesus Cristo está glorificado lá nos céus como homem, ele está com o corpo ressurreto. Ele ressuscitou com o seu corpo. Ele está governando com o seu corpo. Ele vai voltar glorificado, com o corpo ressurreto, junto com aqueles que já estão lá com ele, e depois nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E seremos elevados para as nuvens, para o encontro com o Senhor. Então, meus amados irmãos, será que nós, amados, a igreja dos nossos dias, tem essa consciência da sua missão aqui na terra? Será que a igreja sabe, todos que estão na igreja, para que viemos a este mundo? Ou a quem devemos servir? O servo de Jesus deve ter consciência de que ele está neste mundo. Deus lhe deu uma missão e ele deve glorificar a Deus. Porque de Deus tudo nós recebemos. A este mundo aqui, a ele pertence. Jesus Cristo veio a esse mundo para dar a sua vida e resgatar muitos, assim como resgatou a mim e a você. E cabe a mim e a você, como servo e serva de Jesus Cristo, estarmos orando a Deus, proclamando o Evangelho, pregando a verdade, para que Deus, pela sua graça, possa continuar resgatando almas das trevas para a luz. Servir a Deus é a missão dos discípulos de Jesus Cristo que nós aprendemos aqui nesse texto.
Jesus tinha essa consciência da sua missão, de que o Pai tudo confiava às suas mãos. Ele viera de Deus, mas estava voltando para Deus. A mesma coisa, amados, Deus nos concede como igreja. Jesus Cristo, lá em Mateus 28, a grande comissão, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra, ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, amados, Deus confiou a obra da reconciliação a mim e a você. Nós temos uma missão. Mas um dia nós vamos voltar para Deus. Por isso nós temos que ter consciência primeiramente do tempo que Deus tem nos dado. Nós devemos aproveitar as oportunidades, falarmos de Jesus, orarmos a Deus para que Deus abra a porta, para que eu e você possamos pregar, ensinar esta verdade às pessoas. Aproveitemos as oportunidades. A grande verdade, amados irmãos, sabe o que é? É que muitas vezes nós nos omitimos. Não nos preparamos para falar de Jesus. Lá no trabalho, lá nos vizinhos e em tantos outros lugares que Deus nos enviar. Mas como diz Paulo, nós devemos estar sempre com o quê? Com a boa palavra, bem temperada, para falar dos mistérios de Cristo. O servo de Jesus, em segundo lugar, deve ter consciência da sua missão. Mas também em terceiro lugar, versículo 4 ao 6 nos mostra outra verdade. Veja o que é que diz aí. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Terceira lição que nós aprendemos aqui é que o servo de Jesus deve ter consciência do preço a ser pago. Como assim, pastor? O servo de Jesus deve ter consciência do preço a ser pago para servir. O que Jesus estava prestes ali a fazer era algo tão humilhante aos olhos dos outros que Pedro, a princípio, recusou-se a deixar que o Senhor lavasse os seus pés. Senhor, tu me lavas os pés a mim, Senhor? Porque Pedro sabia que aquilo ali era uma oposição humilhante. Isso para nos mostrar, amados, quem serve a Deus com dignidade, ele vai pagar um alto preço. No caso de Jesus, o preço foi altíssimo. Lavar os pés era para as pessoas mais baixas da posição social lá da época. Jesus, no entanto, ele rebaixa-se aos olhos dos homens. Sair da mesa, Jesus deixa a posição de ser servido para tomar o lugar e servir. Ele deixa de ser privilegiado para privilegiar os outros. Jesus tira a sua capa. Aqui, amados irmãos, eu fui pesquisar, aqui é a coisa mais humilhante que eu vi aqui. Jesus fica apenas com as vestimentas interior naquele momento. Literalmente.
Pode pegar qualquer comentarista bíblico. A vestimenta era uma coisa justa, apertada ao corpo. Vários comentaristas bíblicos dizia-se que está despido Jesus ali naquele momento. E isso era algo constrangedor para um homem ficar só com as vestimentas interior diante dos outros. Sem ali a capa, Jesus estava despido. Colocando na linguagem de hoje, eu vou usar aqui um termo, não se escandalize, viu? É como se Jesus estivesse só apenas de cueca. Ele ficou nu literalmente, tirou a sua capa, suas vestimentas. Na frente dos seus discípulos. Por isso que Pedro chega e diz: Senhor, tu vais fazer isto, Senhor? Mas ele veio para ser exemplo. Lavar os pés dos apóstolos. Jesus lavava aqueles pés imundos dos seus apóstolos. Além de humilhante, era um trabalho pesado. Pegar a bacia e ir de um por um, se ajoelhar, parar, lavar os pés imundos dos apóstolos com as suas próprias vestimentas. E aí vem, inclusive, os pés de Judas. E o que quer dizer isso? Irmãos, o serviço que Jesus realizava, ele não olhava a quem estava fazendo. Quem serve e toma o exemplo de Jesus, ele vai pagar um preço alto. Um preço alto porque Jesus aqui, socialmente, ele lava os pés dos apóstolos. Circunstancialmente, ele sai da mesa. Ao invés de outros servirem a ele, ele sai para servir. Moralmente, ele tira as suas vestimentas e fica despido na frente de todos os apóstolos. Mas também um serviço braçal, pés sujos, um serviço pesado. E emocionalmente ele ainda lava os pés de Judas. Por isso que o texto diz aqui, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Até os pés do traidor, Jesus lavou. Já pensou, amados? O que Jesus, a missão de Jesus, que ele veio realizar aqui, como que, trazendo um exemplo para as nossas vidas, às vezes, amados irmãos, nós escolhemos a quem servir. Sejamos sinceros, é ou não é? Mas Jesus não escolhia quem servir, para que todos se tornassem o quê? Indesculpáveis. E eu pensando aqui, amados irmãos, já pensou, hoje, a consciência de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus, Jesus ter lavado os pés dele, e hoje Jesus, como Senhor, está glorificado, toda a autoridade foi dada a ele, e vai ser o juiz, e vai julgar Judas no juízo final. Nós, como servos de Jesus, devemos ter consciência do preço a ser pago para servir.
Não espere outra coisa, meu irmão. Não esperemos outras coisas, amados irmãos. Nós vamos pagar um alto preço. Muitas vezes não vamos ser reconhecidos. Mas o que importa é termos a consciência tranquila para com o nosso Pai. Para isso nós fomos chamados. Ele nos fez discípulos, seus seguidores. Nós temos um mestre, e este mestre diz agora que nós somos o quê? Servos. Pouco tempo nos resta. Temos uma missão aqui na terra. E temos que ter consciência que vamos ter que pagar um alto preço. E em quarto e último lugar, a última lição que aprendemos aqui é que Jesus nos ensina, versículo 12 ao 17 do capítulo 13. Veja o que é que Jesus diz. Depois de ter lavado os pés, veja só, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, amados irmãos, isso aqui é de partir coração, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Quarta e última lição. O servo de Jesus deve ter consciência do que ele precisa para servir como Jesus serviu. E aqui eu quero destacar 3 coisas que devemos ter consciência. O que é que nós precisamos para servir como Jesus serviu? Primeiro, para servir e permanecer servindo, precisamos, em primeiro lugar, tomar consciência de quem Ele é. Precisamos conhecer a sua identidade. Irmãos, será que nós nos conhecemos? Quem nós somos mesmo diante de Deus? Muitos não servem por não saberem quem eles são diante de Deus, nem o que eles possuem em Cristo. E o que muitos não sabem é o que eles receberão no porvir. Devemos ter consciência daquilo que nós somos diante para Deus, ou melhor, diante de Deus. Isto é algo indispensável para as nossas vidas. Nós não somos senhores, nós somos servos. E quando o cristão se alegra e sabe quem ele é para Deus, o que ele possui em Cristo e o que ele herdará na vida eterna, ele vai buscar recompensas de várias maneiras, buscará servir em lugar de ser servido.
Jesus tinha consciência disso. Jesus tinha consciência, porque ele era amado pelo Pai. E nós devemos ter essa consciência. Deus nos fez discípulos e servos dele, porque Deus nos amou. Nós somos salvos pela graça, herdaremos a vida eterna na presença do Pai. Por isso, nós não podemos desperdiçar a nossa vida aqui e agora. Irmãos, tenhamos consciência que nós somos servos do Deus Altíssimo. Eu fico olhando, amados irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, anualmente, quando precisa-se de pessoas para estarem trabalhando na obra do Senhor, a dificuldade que temos de fazer, de convidar pessoas para estarem à frente, desenvolvendo suas funções em áreas que estão precisando na igreja, e muitos recusam-se. Eu creio que muitos ainda não tiveram essa consciência para com Deus. Quem eles são? Para que eles foram chamados? Qual a sua missão aqui na terra? O tempo que Deus tem lhe dado? Irmãos, Deus é puro amor de Deus. Deus nos fazer servos do Deus Altíssimo, meus irmãos. Que grande privilégio, amados irmãos, você servir ao Deus que criou os céus e a terra, que sustenta todas essas coisas com o seu poder, e você recusar-se a dar uma parcela de contribuição na obra, na igreja do Senhor Jesus. Eu creio que essa pessoa não entendeu ainda o seu chamado, ou para que ele foi chamado, e não entendeu a sua missão aqui na terra. Você dizer não a Deus. Por isso, muitas vezes, Jesus Cristo chegou e disse: esse povo me honra, me ama, diz que me ama só da boca para fora. Mas o coração está cheio de tantas outras coisas que impedem de me amar verdadeiramente. Às vezes, amados irmãos, dizemos que damos prioridade a Deus, é Deus em primeiro lugar, mas na verdade nós não estamos priorizando, muitos não estão priorizando. O servo de Jesus deve ter consciência do que ele precisa para servir como Jesus serviu. Ele tem que reconhecer, ele tem que ter consciência e saber de quem ele é e o que ele tem por intermédio de Cristo em sua vida. Deus me salvou, meu irmão. Deus me justificou. Deus me promete uma herança eterna. Como é que eu posso recusar um chamado de Deus para a minha vida? Mas também, em segundo lugar, para servir e permanecer servindo, devemos tomar consciência de que ele deve amar, deve refazer seus votos de amor sempre diante do Senhor. No versículo 1 aí do capítulo 13, no final diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você já percebeu isso neste versículo? Jesus amou-os até o fim. Amou-os de novo, amou ao extremo e continua amando. O que isso significa para mim e para você? Quem serve, meus irmãos, precisa amar até o final, precisa amar de novo, precisa ir ao extremo do amor. Quem serve deve sempre renovar o seu compromisso de amor para com Deus e para com o seu próximo, senão ele vai parar de servir. Preste atenção nisso, viu? A pessoa só para de servir quando ele deixa de amar.
Porque se você ama, você vai amar até o fim, como Jesus amou. Se lembra do terceiro ponto? Você vai pagar um alto preço. Mas você está fazendo aquilo ali, é porque o seu Senhor está lhe mandando. Você tem consciência disso. Quem serve sempre vai ser tentado a deixar de amar, mas ele deve renovar os seus votos, amar de novo, amar até o fim, continuar servindo, continuar amado. Porque devemos ter consciência, porque aqueles que estão no mundo são pecadores. E tem muitas pessoas que não são atraentes para nós amarmos. É verdade ou não é? Mas Jesus não tem isso no reino dos céus. Eu não devo escolher a quem amar. Se a pessoa é atraente ou não é atraente. Eu tenho que amar todos sem distinção. Por isso, quem é um servo de Jesus Cristo, ele deve tomar consciência que ele deve amar, deve refazer seus votos de amor, sempre na presença do Senhor. Ó Senhor, aquela pessoa, ela não me atrai, tanto que eu faço. Eu não sou atraído para amar aquela pessoa. Ore a Deus, refaça seus votos. Senhor, me dá graça, Senhor, para eu suportar aquele irmão, aquela irmã, amar sempre, renovar meus votos, porque Tu me manda, porque Tu nos amaste até o fim. Eu tenho que ir até o fim, amando, amando, amando. Quem serve precisa amar de novo, amar até o fim, amar ao extremo amor. Os irmãos lembram o que Paulo diz lá no capítulo 13 de Coríntios? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Irmãos, às vezes nós lemos esses textos e nós não levamos a sério. Por isso que Paulo diz, eu posso ter os dons, todos os dons. Eu posso ter até o coração assim, dizer, eu vou vender, dar e distribuir aos pobres. Paulo diz isso lá no capítulo 13, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Olha que ponto, amados irmãos, o ser humano pode chegar. Ele pode chegar a um ponto de vender tudo o que tem, distribuir para os pobres e não fazer isso por amor. Ele está fazendo isso apenas para ser reconhecido pelos homens, para receber a aprovação dos homens. Mas Paulo diz, o amor tudo crê, tudo suporta e tantas outras coisas, amados irmãos. Como precisamos, amados, cair aos pés do Senhor e pedir que nos dê um coração de servo mesmo, para amar. Temos consciência de quem nós somos, temos muitos privilégios, mas temos um alto preço a pagar. Temos que amar aquelas pessoas que muitas vezes, aparentemente, não nos amam, não nos suportam. Nós temos que amar. E a terceira coisa que precisamos, termos consciência para servirmos, consciência de quem nós somos e o que temos em Cristo. Temos consciência que devemos sempre estar amando, refazer os nossos votos de amor sempre na presença de Deus, para não esmorecermos. Nós somos desafiados todos os dias e tentados a não amarmos, mas temos que amar e colocar nossa vida no altar diante de Deus, pedindo graça a Deus para que possamos amar.
Terceira e última coisa, devemos tomar consciência que nós devemos parecer com o nosso Senhor. Devemos ser e viver, aqui veio mais o desafiador, como Jesus viveu. Versículo 12 a 17. Isso aqui, amados, desarma qualquer ser humano, qualquer orgulho. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou àquele lugar e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Isso não é palavra do pastor Waltz, não, meu irmão. São palavras de Jesus. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, se eu sou o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Nenhum servo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmãos, como eu falei aqui, são palavras de Jesus. Eu chego agora a engolir seco. Se vocês sabendo dessas coisas, bem-aventurados sois se vocês fizerem. Isso é para mim, é para você, amados, para todos nós. Não esperemos que alguém A ou B sirva como Jesus serviu, como Jesus viveu. Nós devemos, cada um individualmente, estar aprendendo com Jesus. Bem-aventurados sois se praticardes o que eu estou ensinando. Quem serve, amados, serve porque é servindo que ele mais se parece com o seu Senhor. Você quer parecer mais com o seu Senhor, com Jesus Cristo? Sirva mais, ame mais. Servo que não serve para viver, porque não testemunha mais do amor de Deus aqui na terra. Ele não age com misericórdia, não age com graça. Se queremos servir, nós devemos saber quem somos, o que temos em Cristo, amarmos até o fim, renovando os nossos votos de amor, amando de novo. E saibamos de uma coisa, melhor dizendo, que é servindo que nós mais nos parecemos com Jesus Cristo. E eu vejo aqui a vida dos apóstolos, como aqueles homens, Jesus, podemos dizer assim, os recrutou, homens brutos, iletrados até, alguns iletrados, mas como eles honraram, como eles aplicaram os ensinamentos de Jesus até a sua morte. Irmãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Foi pela graça de Deus. Mas de discípulo também, Deus nos fez servos do Altíssimo. Amando e servindo, é que todos saberão que nós realmente somos discípulos de Jesus Cristo.
No capítulo 13, versículo 34, Jesus diz aí, ó: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados irmãos, você pode estar perguntando, mas Jesus está dizendo aqui para os apóstolos, realmente, por que Jesus está dizendo isso para os apóstolos? Se não houver amor entre os irmãos, como é que você vai amar o ímpio? O amor tem que começar por onde? Pela própria casa de Deus. Devemos demonstrar em nossas vidas que amamos mesmo uns aos outros, não da boca para fora, mas de sinceridade e de verdade. Por isso, o próprio João, lá na primeira carta, já estou concluindo, irmãos, capítulo 4, versículo 7 ao 12, João diz o seguinte, ó, esse mesmo João que escreveu aqui o Evangelho: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí no versículo 11, capítulo 4, versículo 11 diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor será aperfeiçoado em nós. É interessante, amados. A gente às vezes queremos demonstrar mais amor, mas o amor se aperfeiçoa quando nós começamos a amar. Se nós não amarmos, o amor de Deus não vai ser o quê? Aperfeiçoado em nossas vidas. Então, amados, que Deus nos ajude, como discípulos de Jesus Cristo, como servos de Jesus Cristo, a termos consciência do pouco tempo que nos resta para servirmos na obra de Deus, para termos consciência da missão que Deus chamou a mim e a você como servos e servas de Jesus Cristo, para termos consciência de quem nós somos diante de Deus e o que temos, os privilégios que Deus nos dá para nós servirmos a Ele, e isso com amor, com aquele amor com que Deus nos amou. Que Deus nos ajude com a sua graça e para que sirvamos este Evangelho de forma sincera e verdadeira e para a glória do nosso Deus. Esta é a mensagem, amados. Eu passei um pouco do horário, mas que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e derrame graça para amarmos verdadeiramente com o amor com que Deus nos amou para a glória dele. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.